Boa noite, professora. Boa noite, colegas de turma. Eu me chamo Aline. Juntamente com a Felicidade e com a Jéssica, a gente escolheu o tema demência. A gente se baseou em um artigo, que foi realizado na Universidade Federal de Santa Catarina. O nome do artigo é Demência no Idoso, Aspectos Neuropsicológicos. Encontramos um vídeo bastante interessante que a gente vai passar para vocês ao longo do slide, ao longo do trabalho. Espero que vocês consigam captar a nossa mensagem. Eu começo com a introdução, a Felicidade vai falar um pouquinho também sobre demência e a Jéssica finaliza com o resumo e a conclusão. Para quem não sabe, demência é a perda da origem orgânica progressiva, sobretudo da memória, mas que também compromete o pensamento, o julgamento e a capacidade de adaptação às situações sociais. O que é a neuropsicologia, de acordo com esse artigo, A gente já sabe que tem a ver com psicologia, E se complementa, a questão da neurologia também, que é o estudo das relações entre o cérebro e o comportamento humano. Então, esse artigo é a junção dos aspectos da demência com o aspecto neurológico que tem tudo a ver, O envelhecimento ele revela mudanças no indivíduo em seus aspectos psicológicos, sociais, físicos e neuropsicológicos também, no ambiente que o cerca, tendo alta incidência no idoso a depressão, a demência, interferindo na autonomia e no desempenho social, profissional do indivíduo. A demência, tem uma ligação com Alzheimer também, que é uma doença que afeta bastante o idoso. Nós, como fisioterapeutas, temos como ajudar, nesse trabalho, juntamente com o idoso, a gente vai tratar o processo de envelhecimento, desse idoso. A gente vai realizar exercícios físicos, que favorecem e diminuem as quedas nos idosos, tornando eles mais ativos, mais sociais, se tornando futuramente independentes. A demência é um retardo, que acaba se esquecendo de como fazer algumas atividades diárias, esquecendo das pessoas, e o fisioterapeuta ele vai ajudar nessa questão. Nos casos de demência, a fisioterapia atua com o objetivo de reduzir a incidência de quedas, manter a independência, a funcionalidade dos possíveis para o estágio em que o paciente se encontra. Então, a gente como fisioterapeuta tem um papel fundamental nessa doença. A gente ajuda bastante quem tem essa doença, o idoso que tem essa doença, a gente tem como interferir e trazer uma vida melhor para esse idoso. Olá, Felicidade. Olá. Então, você vai falar sobre as mudanças morfológicas do cérebro do idoso. Quais são essas mudanças? Elas estão relacionadas ao peso e ao tamanho do cérebro. O peso do cérebro do idoso é mais leve do que de uma pessoa jovem. E ele sofre um encolhimento também. Ele fica menor, Isso. Então, se há mudanças nas conformações anatômicas, do cérebro do idoso em relação ao cérebro do jovem. Quais são essas mudanças? Elas são mais finas e separadas, por chifres mais profundos e abertos. Mas elas o que, Felicidade, que são mais finas e separadas? As espessuras do cérebro. Os giros? Aquelas voltinhas que tem no cérebro, não é isso? Certo. Tá certo. E no âmbito comportamental, psicológico, quais são essas mudanças que ocorrem no idoso? Ocorre a diminuição do raciocínio. O que mais? Ocorre tremores. Ocorre dificuldade de locomoção. Ocorre também desequilíbrio, a insônia, a sonolência
durante o dia, né? As definições aceitas da demência em idosos abrangem objetos no âmbito social, ocupacional, em funções cognitivas e atividades diárias. A demência se caracteriza pelo declínio da memória, associada a déficit de pelo menos uma outra função cognitiva. A linguagem, gnosias, praxias ou funções executivas, com intensidade suficiente para interferir no desempenho do idoso. Quando a gente fala em demência, muita gente não sabe bem do que se trata. Algumas pessoas têm até um certo preconceito com essa palavra porque acham que tem a ver com loucura, mas não é nada disso. A demência, na verdade, é um termo usado para algumas doenças relacionadas com a perda de memória, capacidade intelectual, raciocínio. Vamos entender melhor no quadro Saúde de hoje. Aos 84 anos, a dona Antônia passa horas olhando as fotografias da família. Um momento relaxante que ajuda a matar as saudades e também a fortalecer a memória. É que há 8 anos, a aposentada sofre com Alzheimer e tem dificuldades para lembrar algumas coisas. Às vezes eu me lembro das coisas e depois me esqueço de novo. Aí eu vou até que aprumo de novo, aí eu tô com tudo. Ela esquecia muito, assim, as coisas de lugares, né? Trocava e esquecia, ia procurar em outro lugar. Situações recentes que aconteciam durante o dia e logo à noite ela não recordava mais do que tinha acontecido. Os nomes, né, dos filhos, dos netos, né? E falando muito, assim, de coisas do passado. Ela achava que estava vivendo no passado. O tratamento é realizado com medicamentos, muita atenção da família e atividades que a dona Antônia adora, como dançar ao som do ídolo. Assim, para a gente se adaptar nessa situação foi complicado, mas precisamos até estudar, né, sobre a doença para poder entender, né, e cuidar dela melhor. Assim como o Alzheimer, existem outras doenças responsáveis pelo esquecimento. Elas são enquadradas nas chamadas demências, um termo que muitas vezes é conhecido de forma incorreta. A demência, na verdade, é uma limitação cognitiva, ou seja, de alguma das propriedades da cognição, ou seja, é uma deficiência de memória, de linguagem, de comportamento, deficiência de atenção, início de dificuldade para gerenciar o seu dia a dia, tá certo? De acordo com necessidades como administração de vida financeira, como, por exemplo, o ato de dirigir. O neurologista explica que a demência pode surgir em qualquer pessoa, mas é mais frequente em mulheres a partir dos 65 anos. As formas mais comuns de demência são a demência vascular, Parkinson avançado, demência alcoólica, provocada pelo consumo excessivo de álcool, e as demências frontotemporais, em que ocorre degeneração de um ou de ambos os lobos frontais e temporais do cérebro. Então, podemos concluir neste trabalho que o envelhecimento ele revela mudanças no indivíduo em seus aspectos psicológicos, sociais, físicos e neurológicos, e no ambiente que o cerca. Mudanças essas como déficits cognitivos e alterações de memória, na velocidade de raciocínio, no sono, manifestações de episódios de confusão, além de distúrbios psicológicos, alterações nas atividades de vida diária e que podem ser relacionados com sintomas de demência e depressão. E como tem um alto índice na vida desse idoso, a depressão e as demências, elas podem trazer déficits cognitivos, que é de memória, de linguagem, de função executiva, e além das gnosias e praxias, interferindo na autonomia, no desempenho social ou profissional dessa pessoa.
Fatores como a própria percepção de sua crescente incapacidade física ou de enfraquecimento de seus poderes cognitivos, especialmente o da memória, a perdas concretas como de amigos, parentes, condições econômicas e possibilidades de trabalho justificam o alto índice de depressão no idoso. A faixa etária considerada idosa traz mudanças nos seres humanos. No caso do cérebro, ocorrem mudanças morfológicas. Nota-se a diminuição do número de neurônios, sinapses existenciais dos sintomas psicológicos e físicos, como lapso de memória, menor velocidade de raciocínio, episódios passageiros de confusão, tremor, dificuldade de locomoção, insônia noturna, sonolência diurna, e com tudo isso também pode trazer a falta de equilíbrio, né? E as definições ocorrentes da demência no idoso abrange déficits no âmbito social, ocupacionais, funções cognitivas, de atividades instrumentais na vida diária. As demências, elas se caracterizam pelo declínio da memória associada aos déficits de menos das outras funções cognitivas, como já foi falado, né, de linguagem, gnosias, praxias. Funções essas de extrema importância para a nossa atividade neurológica, com intensidade suficiente para intervir no desempenho social profissional do indivíduo. E com isso, podemos ver a importância de muitos aspectos da vida do idoso, como mudanças de vivência por esse indivíduo, dessa faixa etária, o quão importante é a indicação